Salve, família! Eu sempre ajusto errado a minha câmera, sempre faço uma cagada digital, porque eu sou assim, vocês já estão acostumados. Neste sábado tem derby aqui no canal, verdade, tem o Palmeiras e Corinthians diferente. Me dei ao luxo agora de conversar com os meus ídolos, entrevistar aqueles que foram referência na minha vida. Ele, infelizmente ou felizmente, é corintiano. Eu peguei uma fase de ouro com ele ancorando o Jornal da CBN, então na tela aí, Heródoto Barbeiro, um dos melhores, talvez o maior jornalista com quem eu tenha trabalhado e que me orientou muito na carreira, a qual eu sou muito grato. Heródoto Barbeiro, mas o que é isso? Você sabe que trabalhar para pobre é pedir esmola para dois, né, meu amigo? Como vai? Paulo, vamos aí na luta diária, né? Na luta em busca de notícia, eu faço exatamente o que você faz também, procurando notícia. E agora, agravado com essa questão da pandemia aí, que nos criou um problema maior do que aquele que a gente já tinha no passado, né, Paulo? Muito bem. Heródoto Barbeiro, eu queria começar com você. Eu tenho estudado um pouco a história do Brasil. O Heródoto foi meu professor. Eu tinha 15 anos quando ele era professor de história e entrou na sala de aula, todo elegante, de terno, gravata. E eu lá sentado no fundão, né, jogando as coisas nos outros, né, fazendo aquela sacanagem, que na verdade, eu só sirvo para isso. Mas aonde que nós nos perdemos, né? Porque a gente está enfiado num buraco que parece que não tem saída. E estudando um pouquinho a ditadura militar, depois da ditadura, nós tivemos governos, entre aspas, democráticos, e a sensação que eu tenho é que nós falhamos miseravelmente, né? Como nação e para cuidar da nossa democracia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque Sarney, depois o Collor, Itamar, Fernando Henrique 2 vezes, o Lula 2 vezes, depois a Dilma, quer dizer, me parece que não há um projeto de país, e sim de poder, seja qual for o lado, eu não estou nem aí para a direita, para a esquerda, mas eu queria te ouvir sobre isso. Ô, Paulo, eu acho que agora as pessoas estão tomando mais contato com tudo isso que você falou, porque a gente tinha pouco contato no passado. No passado, a gente tinha o quê? Pouquíssimos veículos de comunicação, tínhamos grandes conglomerados de comunicação, e a maior parte da população não era atingida pela notícia. Imagina, Paulo, há uns 15 anos atrás, a maior parte da população do país não sabia o que estava acontecendo, não lia jornal. A quantidade de jornal publicado no Brasil era ridícula, e era por aí que fluía toda a informação. Mas, felizmente, Paulo, de um tempo para cá, com o advento da internet, com o advento das redes sociais, inclusive essa que nós estamos usando agora, houve uma pluralização e uma possibilidade maior de cada cidadão não só se informar melhor, como ele também ter o seu próprio canal de comunicação e ele expor suas ideias a claro. Então, acho que nós demos um passo muito importante, importantíssimo com a mídia social. Nós estamos aprofundando o processo democrático e quando, logicamente, você aprofunda o processo democrático, Paulo, os podres vêm tudo à tona. Eu não acho ruim, não. Eu acho que é bom que venha à tona, porque senão a gente não faz a limpeza nunca. Acho que nós estamos começando a fazer. Tá aí um olhar diferente, eu não tinha pensado nisso. Ele é um monstro, né? Por isso que ele tem esse olhar que agora é melhor chegar, faz todo sentido, né? Para ver se depura, para ver se faz uma limpeza para o Brasil poder caminhar. Você vê perspectivas para esse país como nação, em termos de cidadania, porque eu acho que a ditadura é óbvio, além das mortes, perseguições e tal, tudo aquilo que a gente acompanhou, mas o prejuízo maior é não formar cidadãos, né? Porque não se tinha, na época, a perspectiva de você ir a um posto de saúde e exigir um tratamento melhor, porque era aquele tratamento e ponto final. Você acha que nós estamos caminhando, né, para avançar como nação? Olha, Paulo, eu acho que nós estamos caminhando, sim. Mas uma coisa interessante, você falou de história do Brasil, tem uma série de coisas que estão vivas entre nós, que vem ainda da época do Getúlio Vargas, da época que ele foi ditador do Brasil, lá em 1937. Essas coisas não morreram. Essas coisas estão incrustadas no Estado brasileiro, de uma forma tal que a gente não consegue se livrar delas. Por exemplo, Paulo, vou te contar uma coisa que eu acabei de ver agora. O presidente Bolsonaro, ele vetou uma verba para que todas as escolas pudessem ter acesso à internet. Você vetou por quê? Vetou porque não tem dinheiro. Agora, do outro lado, eu olho o seguinte, quanto é que custa o Congresso Nacional? Custa 11 bilhões de reais por ano. É o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, por que esses caras não cortam na cara? Por que eles não tiram metade desse gasto, pelo menos durante a pandemia,
e destina, por exemplo, para coisas importantes como essa das crianças terem acesso à internet, ter acesso à educação em casa. Eles não cortam. Eu vi um negócio horripilante, Paulo, outro dia. Você sabe que a Assembleia Legislativa de São Paulo está fazendo propaganda dela em canais de notícia? Eu vi. Mas espera um pouquinho, meu amigo. É que nós estamos chegando à conclusão, Paulo, que esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro não é dele, esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro sai do nosso bolso. A hora que a população começar a entender isso, a gente vai pegar mais no pé. O governo não faz nada, o governo faz com o nosso dinheiro. Então, a gente precisa entender isso. Como é que pode uma coisa como essa... Né? Eu citei o Congresso Nacional, mas há outras e outras e outras que a gente poderia citar e que sobra dinheiro de um lado para essa turma e falta para a gente poder desenvolver cidadania, educação, saúde, como você falou. E é na ponta, né? Os municípios também têm suas câmaras dos vereadores que são tão inoperantes e custosas quanto, né? E que, Paulo, só um detalhe. O exemplo... Só um detalhe que você falou de Câmara de Vereador. Por que um vereador, numa cidade, tem que ganhar mais do que o professor? É um absurdo. Concorda ou não? O cara Claro. não vai lá. Às vezes tem uma ou duas sessões e o cara ganha 3, 4 vezes, eu já levantei isso, mais do que o professor da cidade. Agora, a minha pergunta é, faz o cargo de vereador ser voluntário. Você vai ver quantos vão aparecer lá, Paulo. Nenhum, né? Eu talvez vá se for para cuidar da merenda escolar, porque aí eu estou no lugar certo, só vou botar o temperinho ali e tal da merenda. Não para roubar a merenda, não, para comer mesmo a merenda. Bom, meus amigos, estou aqui já com 7 minutos de live, de vídeo, né, conversando com o mestre Heródoto Barbeiro. Um dia, na redação da CBN, eu trabalhava de madrugada e fui promovido para o dia. E um dia eu cheguei na redação, o Heródoto estava na salinha dele ali e tal, me chamou, Massini, vem cá. Pois não, fala, professor. Olha, agora você está vindo para o dia, as matérias têm outra conotação, né? Você saiu daquela coisa da madrugada, que é só crime, assalto, rebelião e tudo. Agora você podia estudar, você devia estudar. Você me deu esse conselho, eu fui fazer uma pós-graduação. Isso me ajudou muito, porque eu só consigo dar aula hoje, porque eu fiz aquela pós-graduação que você me indicou. Isso precisa ficar na vida das pessoas, Heródoto Barbeiro. A gente precisa criar uma cultura do estudo, que eu falo para os meus alunos, professor, ele é o fio condutor do conhecimento, só isso. Você acha que as próximas gerações estão vindo mais preparadas para adquirir conhecimento e melhorar essa situação? Paulo, eu creio que sim. Sabe por quê, Paulo? Não tem outra saída. Do jeito que o mundo está se desenvolvendo, o sistema capitalista está se desenvolvendo, e para onde vai indo essa economia capitalista, não tem outra alternativa. A pessoa tem que constantemente... Sabe aquele negócio que a gente dizia no passado? Parecia uma coisa vazia. Você se formou, mas vai ter que continuar a vida inteira estudando. Nunca isso foi tão real como agora. Nós temos que continuar estudando. Eu não estou falando isso para os outros, estou falando isso para mim também, porque eu também vivo estudando. Então, quer dizer, diante de uma economia que muda muito rapidamente, o mundo muda rapidamente, as mídias sociais estão fazendo com que as coisas sejam muito rápidas. Então, eu tenho que estudar. Se eu não estudar, eu não vou ter espaço nessa nova sociedade que vem vindo aí, Paulo. Perfeito, não tem jeito, né? Agora, olhando para a nação, né, a gente vê a indústria brasileira completamente sucateada, não se produz praticamente nada, nem máscara o Brasil consegue produzir, né? Em termos de projeto de nação, 2022, eleição, é a última pergunta política que eu vou fazer, porque depois é Palmeiras e Corinthians aqui no canal. O que é que você vislumbra para 2022, quer dizer, em termos de eleição presidencial? Olha, Paulo, como todos nós sabemos, política é como nuvem, não é assim? Cada vez que você olha lá para cima, ela muda. Então, a gente pode falar, olha, hoje está de um jeito, em 22 eu não sei o que vai acontecer. Bom, hoje, diante da realidade, me parece que nós temos 2 candidatos potenciais. Um pela extrema-direita, outro pela extrema-esquerda. Um é o Bolsonaro na direita, outro pela esquerda é o Lula. É o que nós temos hoje. No chamado campo do centro, tem uma dúzia lá de candidatos. Mas até agora, eu, pelo menos, não vi nenhum se viabilizar, porque ele vai ter que derrotar os outros para poder chegar lá como candidato do centro. Por enquanto, eu não vi nenhum. Não é? Pode ser que, quando chegue até lá,
as coisas mudem. Mesmo porque, não esqueça o seguinte, ainda tem muita confusão aí pela frente, especialmente envolvendo o Supremo Tribunal Federal, e nós vamos ter que aguardar decisões dele. Tá certo. O papel dos jornalistas, né? Por que a gente perdeu tanto crédito? Né? Por que eu me lembro quando eu saía com o carrinho da CBN na rua para ir atrás da pauta, as pessoas me ajudavam a localizar pessoas, entender o que estava acontecendo. E hoje isso não acontece mais. O jornalismo entrou nesse descrédito também, que trouxe a política junto, ou é um bombardeio tão grande de notícia falsa, fake news o tempo todo, que acabou tirando um pouco aquela credibilidade que a gente um dia já teve. Né? Esse é um papel importante de entender. Por que também a imprensa, no modo geral, o jornalismo, perdeu um pouco de relevância diante do quadro? Olha, perdeu por dois motivos, Paulo. Um de ordem técnica. Eu passo aqui na banca de jornal, ou aqui ou no Centrão, ando muito no Centrão Velho de São Paulo. Aí eu paro lá para o jornalista e falo, escuta, quantos exemplares o senhor vendeu do Estadão hoje? 2. E do Valor Econômico? 1. Qual é o jornal que o senhor mais vende aí? Eu vendo o jornal Agora, 3 exemplares. Então, uma coisa é o seguinte, a velha mídia, a velha plataforma, jornal de tinta e papel, revista de tinta e papel, o rádio de onda média, onda curta, isso acabou. Estão em outras plataformas. Como você tem agora milhares de plataformas, fica mais difícil para as pessoas, pelo menos por enquanto, a gente está se educando, para saber quais são aquelas que são confiáveis e aquelas que não são. O que quer dizer confiável? Aquelas que buscam a isenção jornalística, o interesse público, o direito do cidadão, e não uma plataforma na qual você transforma aquilo num palanque político defendendo A, defendendo B, defendendo essa ou aquela posição. Nada contra, nada contra. Eu acho que todo mundo tem o direito de defender. Mas tem que ficar claro, viu, Paulo? Uma coisa é jornalismo, outra coisa é você fazer... você ser artista, você ser... participar de uma atividade, mas eu acho que tem que ficar claro. E aí a gente olha e a gente responde se apoia ou não, se quer ou não aquela mensagem. Que é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Os jornais são absolutamente claros nas suas linhas editoriais, né? Não tem nenhuma dificuldade. Bom, muito bem, falamos de política, o que vai acontecer nesse país. Esse é um canal de palmeirenses. O seu Corinthians está mais por baixo, meu amigo, nem sei o quê. Mas que coisa que fazem. Mais do que de cobra. Vem cá, você lembra onde é que o Corinthians apareceu na sua vida, Heródoto Barbeiro? Infelizmente, para mim. Tá, apareceu o seguinte, eu sou do Parque Dom Pedro II, minha família é da Baixada do Glicério. Ali era uma região que tinha pontos de ônibus que ia para a periferia, tinha sedes dos sindicatos, da época eram todos lá, e ali era um povão. Então eu vivia com um povão. E aquele povão todo era corintiano, rapaz. Assim, a operariada, vamos dizer assim, o baixo clero, era tudo corintiano. Quando a gente só falava dos palmeirenses, do São Paulino, a gente virava para o lado da cidade, virava para o lado da camada rica da população, pó de arroz, aquela coisa toda. E no meio disso tudo, saiu de uma costela do Corinthians. Não fala isso, não. O Maldito da Itália, Maledetto. Você sabe que o torcedor do Palmeiras reclama muito, muito mesmo, do tratamento que a mídia dá ao Palmeiras. Até criei uma metáfora que é a seguinte: quando você vai ao zoológico, está escrito lá, não alimente os animais. Aí o sujeito pega um bolinho de carne, põe na mão e dá na boca do leão. O leão vai lá, come a mão do cara, e os caras querem sacrificar o leão. Então é o seguinte, eu sempre falo para os meus inscritos aqui, quem gosta, acompanha meu trabalho, e, se você acha que aquele jornalista está escrevendo algo que ofende o seu clube, que ele não tem argumento, cara, coloque o sujeito na prateleira do esquecimento. Não adianta brigar, ameaçar, querer bater, xingar, porque hoje tem a cultura do clique, né? Quanto mais você falar sobre isso, mais o jornalista, vai acabar repercutindo aqui. Para ele é bom, tem clique, falem mal e falem de mim. Você acompanhou uma parte da imigração italiana. O jornal Estado de São Paulo, isso é tese, eu li essa tese, um professor da Unicamp que escreveu um mestrado dele falando de imigração e depois estudando o caso Palestra Itália. Você acompanhou isso? Quer dizer, de que, de fato, uma parte da sociedade tinha um certo ranço com os italianos, com os imigrantes no geral, quando chegaram em São Paulo? Olha, realmente tinha.
pelo seguinte, Paulo, se a gente voltar um pouco para trás, nosso pessoal aqui é tudo jovem, mas olhando lá para trás, quando esses clubes se formaram, o que eles eram, Paulo? Eles eram um clube de bairro. Sim. Eles eram um clube de comunidade, concorda ou não? O que o Corinthians era? O Corinthians era o clube do povão da Zona Leste, que naquela época, Paulo, não tinha metrô, não tinha coisa nenhuma. O trem lá chamava Estrada de Ferro Central do Brasil. O estádio do Corinthians, você deve saber bem, se você já apanhou lá muitas vezes, chamava Fazendinha. É, não é? Eu me lembro de moleque ter ido lá e visto, por exemplo, a sessão de remo do Corinthians. O Corinthians remava no Rio Tietê, rapaz. Não era só o clube de regata Tietê. Então, aquilo era uma comunidade. Então, a comunidade que estava do outro lado da cidade de São Paulo, que era a comunidade italiana, ela se juntou também numa associação, numa sociedade. Aí o nome é Sociedade Esportiva Palmeira. Por que sociedade? Porque era um grupo, porque eram pessoas do bairro, gente que se conhecia, gente que se gostava, né? Gente que queria ter uma coisa em comum, era o futebol. Então, assim nasceram os clubes. Eu estou falando de São Paulo, no Rio eu não conheço, mas os clubes aqui em São Paulo. Né? E depois tomaram uma dimensão maior na medida que eles foram crescendo, logicamente. O Palestra Itália que um dia enfiou 8 no Corinthians. Você sabe que a Rua São Jorge lá, Rua São Jorge sem número, você não acha no Google, no mapa, porque de vez em quando some, é igual ali, é mais ou menos o Triângulo das Bermudas da cidade de São Paulo. Some, Rua São Jorge sem número e tal, beleza. Bom, Heródoto Barbeiro, eu queria só te... O pessoal também falava que o Parque São Jorge era na Rua São Jorge, número 666, porque era o símbolo do diabo. Pois é. Meu amigo, olha, estamos chegando já a quase 20 minutos de papo. O canal me ensinou que as pessoas não têm saco nem paciência para aguentar mais do que isso para acompanhar uma entrevista. Eu só quero te agradecer e deixar livre para você falar o seguinte, o que você quiser, mas dar um pouquinho de esperança, porque nós estamos precisando muito, a coisa está muito complicada. Bom, Paulo, primeiro eu queria agradecer a gentileza, eu conheço o seu trabalho, sou admirador do seu trabalho, em que pese você ser palmeirense, mas nunca escondeu isso de ninguém, certo ou não? Nunca escondeu isso de ninguém. Eu acho que isso é uma qualidade imensa dos jornalistas esportivos, não é como no passado, você tinha que adivinhar para quem o cara torcia, ele escondia, não é? É uma coisa aberta, transparente, como você sempre foi, e está aí, talvez, a admiração de todos nós por você. E o segundo ponto é o seguinte... nós estamos passando por um turbilhão, mas depois do turbilhão, eu acho que a gente vai sair melhor do que a gente entrou. Tenho certeza disso. A gente vai aprender com os nossos erros, a gente vai entender melhor. E eu tenho certeza que a gente vai levantar a cabeça e vamos tocar esse país aqui para frente. Sinceramente, é isso que eu acredito. Beleza, então. Heródoto Barbeiro, muito obrigado. Não alimente os animais. E é o seguinte, meu amigo... O Corinthians vai perder. Não sei nem quando vai jogar, mas vai perder. Aquele abraço, hein? Valeu! Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí o Heródoto Barbeiro com a gente, nossa entrevista de sábado. Não alimente os animais. Eu vou ver se eu consigo encerrar o programa de forma decente. Até mais.